com Cido Oliveira em nossa junqueira, a manhã mais gostosa, domingo de prosa. Eu recordo com muita saudade a fazenda que eu me criei, a escola coberta de tábua e a professorinha com quem estudei, meu cavalo ligeiro de sela, as estradas que nele passei. Tudo isso me vem na lembrança, o tempo da infância que longe deixei. Ai. Eu dançava nos fins de semana os bailinhos do velho matão. O matungo pousava no topo seguro, nas rédeas manoteando o chão. A sanfona gemia no canto, com viola, pandeiro e violão. Olá, bom dia. Estamos iniciando o nosso Domingo de Prosa, hoje com um convidado ilustre, um junqueiropolense nato e que tem muita história para contar da zona rural de Junqueirópolis, da nossa querida cidade e também dos bairros adjacentes aqui do Ariranha. Estamos com o José Vilela. Muito bom dia. Bom dia. José Vilela é nascido onde? Eu nasci em Oswaldo Cruz e mudei aqui para Junqueirópolis, para as Duas Barras, exatamente, em 31 de outubro de 1956. Eu estava com 3 anos e meio. Aí veio, nasceu de Oswaldo Cruz, como é que veio parar em Junqueirópolis? Naquela época, a região de mato era mais para cá. Então era onde as terras eram mais baratas. E aí foi onde meu pai conseguiu comprar 2 alqueires aqui nas Duas Barras. E aí ele veio plantar café aqui. Era ao lado do boteco das Duas Barras, que na época era o armazém do seu Duílio, onde todo mundo comprava as coisas, ninguém ia à cidade naquela época. Naquela época tinha uma jardineira, muita gente não tem ideia do que é uma jardineira, Que passava aí? que passava uma vez por mês. Uma jardineira é um caminhão fechado, com uma cobertura de madeira, uns bancos compridos e toda aberta na lateral. Aí o povo ia sentar nos bancos e trazia a mercadoria toda em cima da jardineira. Ia fazer compra onde? Em Junqueirópolis. Junqueirópolis? Já tinha a cidade? Tinha, acho que uma rua, devia provavelmente ter a Rua Barbosa. Eu não conhecia, né? A gente não ia à cidade. Só o pai que ia à cidade. Fazer compra normalmente era uma vez por ano. Comprar roupa, calçado, aí comprava aquelas peças de algodão para fazer toalha de banho, lençol, tudo era de algodão cru. Para comprar sapato, você sabe como comprava sapato? Não. Pegava um barbante, Mediu o pé? dava um nozinho aqui, media o pé, fazia um pouquinho maior, porque estava crescendo, né? E aí comprava o sapato pelo tamanho do barbante. Aí trazia, o menino calçava, aí Tinha que servir. apertava o dedão lá na ponta. E aí o Zé Vilela começou a trabalhar com quantos anos? Rapaz. Já antes de ir para a escola? Sim. Na verdade, aquela época, todo mundo trabalhava, mesmo criança, você já tinha seus afazeres, né? Minha mãe e meu pai trabalhavam na roça. E então a gente tinha que cuidar dos mais novos. A gente era pouquinho, só tinha 6. 6 irmãos. Então os mais velhos cuidavam dos mais novos. Aos 5 anos a gente já ia para a roça. Aí o pai e a mãe e outras pessoas colhiam o café, a gente saía catando os caroços que sobravam. Tinha um negócio de limpar o tronco. Isso era tudo criança que fazia. Montuar um café no terreiro para secar. Tratar de porco, de puxar água no poço. O poço era um poço fundo ali era um poço no boteco, na divisa, a nossa com o boteco, servia as 3 casas que tinha no boteco, mais a nossa e mais de um outro morador que tinha no nosso sítio, que era o seu José Martins Gomes, que morava... Era funcionário. Ele tinha
um café de empreita não, Meiro, vamos falar era meiro do seu pai. Exatamente, meiro. Como é que chamava o seu pai? Antônio Corrêa Vilela. E a mãe? Margarida Purificação Lopes Vilela. É com ela que você mora. Com ela que eu moro. Na propriedade. Isso. Aqui é o nome da propriedade aqui. Rapaz, a história é complicada. Isso aqui chamava-se Sítio Santo Antônio. E eu resolvi mudar o nome. Eu botei Recanto do Sossego. Santo Antônio ficou com raiva, rapaz, acabou meu sossego. Recanto do Sossego. Então hoje é Recanto do Sossego. É. E aí o Zé Vilela trabalhando, ajudando o pai, desbrotou o café? Desbrotei Eita, serviço danado, hein? café, chacoalhei café, rastelei, banei café. E aí depois, em 61, meu pai comprou 2 alqueires aqui. Ele tinha os 2 alqueires de café lá. E aí a gente vinha plantar amendoim, algodão, arroz no brejo, aqui. Os 2 alqueires ali embaixo. Certo. E aí depois ele foi comprando os pedaços. Ele comprou 6 alqueires de mato, aqui onde nós estamos era mato. Isso aqui foi derrubado em 1963, derrubou esse mato aqui. E ele comprou 6 alqueires de mato. E aí ele foi comprando os pedacinhos. Quando ele faleceu, ele tinha 60 alqueires aqui. E começou a estudar com quantos anos? Ali nas Duas Barras eu comecei com 6 anos. A escola já era aquela escola de tijolo? Não. Como é que era? Era um grupo bem grande, tinha mais de 600 alunos em 2 turnos, era muito grande a escola. Era um grupo alto do chão, ele era alto do chão assim, com várias salas, tinha zelador, tinha diretor. Eu tenho foto do meu diploma. Nós vamos divulgar, nós vamos mostrar isso aí pro pessoal. De 4º ano, na Grupo Escolar do Bairro das Duas Barras, e aí os professores e os alunos embaixo. Lembra do nome da sua primeira professora? O primeiro professor chamava-se Antônio Pádua Frank. Era professor. Professor. E depois ele passou a ser diretor e veio uma mulher, Dona Darcy. Eu não lembro o sobrenome dela, mas era Dona Darcy. Eu não gostava dela, então eu não gravei. Era ruim. Ela era brava. E esse São Antônio, Pádua Frank, ele era muito amigo do meu pai. Naquela época, os professores não moravam na cidade. Eles moravam, porque não tinha condição, né? Então eles moravam nas casas aqui. E ele morava no boteco, na casa do Sr. Duílio. E a gente morava ali do lado, não dava 50 metros. E ele era muito amigo do meu pai. E ele um dia falou um negócio para o meu pai, porque no primeiro ano do grupo, eu fui o primeiro aluno do grupo escolar, eu ganhei uma medalha de Carvalho Pinto, eu tenho ela até hoje, porque eu fui o primeiro aluno do grupo escolar aí das Duas Barras. E aí ele falou pro meu pai assim, ele falou assim: Antônio, deixa esse moleque estudar porque ele é muito inteligente. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, eu vou estudar. E aí depois surgiu a oportunidade e eu fui. E fala pra gente como é que era naquela época a zona rural aqui de Junqueirão. Conheceu o Salgado Filho quando tinha a vila? Já não era aquela vila que tinha o banco, que tinha tudo. Quando eu conheci o Salgado, já não tinha isso tudo. Foi quando eu fiquei rapaz, que aí eu comecei a ir para baile e tal, essas coisas. Eu ia no meu corcel era um cavalão bem arriado, eu ia para os bailes a cavalo. Então aí eu ia para a Estrada 14, para o Salgado. A cavalo. A cavalo. Eu ia com os amigos e... Quando eu morava nas Duas Barras, a gente ia a pé. Depois eu mudei para cá, e aqui eu conhecia mais o povo lá, então eu ia a cavalo. Normalmente eu ia para as Duas Barras a cavalo, deixava o cavalo lá e a gente ia a pé para os bailes. Ali ia com a turma, Vila São João. Vila São João. Aqui no bairro Ariranha, como é que era naquela época? Tinha
bastante moradores, produtores rurais, o povo, as casas eram perto, cada um tinha a sua propriedade. Como é que era a vivência naquela época? Só para você ter uma ideia, eu tenho aqui 82 alqueires, aqui moravam 13 famílias, na época que eu era criança. 13 famílias. Então, aqui tinha uma estrada aqui embaixo, tinha uma escola ali em cima, no... Ariranha mesmo? Não, ali já era, chamava Corpo Seco. Corpo Seco. Tinha uma lagoa aqui embaixo, que a estrada era seca, tinha água para baixo, água para cima, então chamava Corpo Seco. Aí tinha a escola da Ariranha, que era no final daquela matinha lá, meus irmãos foram naquela escola. Tinha a escola do Sotito, que era aqui em cima. Aí tinha um grupo grande na Vila São João, tinha outro grupo grande no Teruel, tinha muita escola, porque era muita criança. Tinha muita criança naquela época. E gostava de futebol? Rapaz, na época eu não praticava esporte nenhum, hoje eu pratico arremesso de bituca e salto na cama, né? É o esporte que eu adoro. Nunca gostei de futebol, mas eu ia. Ia assistir? Eu ia assistir. Era torcedor? Na verdade eu ia paquerar, ia fazer o meio de campo, mas eu nunca liguei muito para futebol, mas eu ia. Ia para ver o movimento. Eu ia, aqui quando tinha jogo aqui na Ariranha, eu ia lá, nas Duas Barras. Nas Duas Barras eu fui criado. A porta da cozinha da minha casa no campo dava 20 metros. Porque É no mesmo lugar o campo? Não, o campo era atrás do boteco. Atrás do boteco? Ali na subida ali que vai para Palmeiras. Isso, era onde é aquele pastinho, era o campo, ali na beira da estrada que vai para Palmeiras. E era pertinho de casa? Era, na porta de casa. Eu nunca me arrisquei a jogar bola, era grosso pra caralho. Não gostava, né? Mas assim, o que a gente percebe é que existe essa competição no futebol, e na Ariranha tinha um campo de futebol, tinha um boteco da Ariranha, era muito movimentado. Não, o boteco na Ariranha, na verdade, nunca teve um boteco. Era o boteco do campo, do time, né? Quando funcionava quando tinha jogo. Certo. Quando tinha jogo. Aí, mas esse negócio de rixa era, sabe, a Ariranha tinha rixa com o pessoal ali dos Gandolfo, eu não lembro como era o nome do time. O pessoal do cara chamava de Lá Chora na Rampa. Aí dava briga, a Ariranha tinha intriga com as Duas Barras tinha intriga com o Paraíso, que a gente chamava de Pé Rapado. Tinha o Maruari. Do Pé Rapado, então tinha toda essa história. Era muito gostoso. E aí foi estudar fora. Como é que foi? Como é que veio esse convite para ir estudar fora de Junqueiró? Tinha quantos anos? Foi em 1971, eu estava com 18 anos. 18 anos. E eu sempre tive vontade de estudar. Certo. Então... Já tinha parado de estudar? Ou não. Foi assim, quando eu terminei o primário, eu fui para Oswaldo Cruz morar com a minha avó. Naquela época tinha exame de admissão, então eu fiz 6 meses de preparatório para o exame de admissão, seria um vestibular hoje, né? Para você entrar no Colégio do Estado, porque o Colégio do Estado naquela época era muito difícil você entrar. E aí eu fiz 6 meses de admissão, aí entrei e fiz primeira série do ginásio, que hoje deve ser 5ª série, sei lá, não sei. E aí meu pai me tirou para trabalhar. Primeiro ano hoje, né? Primeiro ano, isso mesmo, 5ª série. E aí eu fiz primeira série e meu pai me falou, não, vai trabalhar na roça, eu preciso de gente para trabalhar, e me tirou. Certo. Aí eu fiquei 2 anos sem estudar. A gente morava aqui na Ariranha, aí nós voltamos para o sítio das Duas Barras. Voltamos para lá, aí meu pai, o Anésio Passo, o seu Guilherme Piscinini, o Véia Araia, eu não lembro o nome dele, foram falar com o Emílio Cinciato para botar uma condição para a gente ir para a cidade. Nós fomos os primeiros a estudar na cidade. Aí o prefeito combinou, os pais pagavam a gasolina, e ele pagava o motorista, que era o Arthur Giacometti, tinha uma Kombi.
Então o Arthur Giacometti começou a levar a gente. Levava as crianças. Aí depois. Os mocinhos, né? Rapaz, já. Eu tinha, na época foi 68, tinha 15 anos. 15 anos. E aí eu comecei na cidade, a gente ia estudar à noite. O perua levava? Ele levava e ia cheia? Não, no começo não ia cheia não. Depois começou um monte de gente ir, aí botaram uma caminhonete, era uma caminhonete da GM, não lembro que. E quem trazia a gente era o seu Sebastião Claro. Era um homem gordão, bravo, feito cão. E ele me botava para ir na frente porque eu ia mexendo com as meninas lá atrás. Então ele botava eu para ir no banco da frente com ele. Era copiloto. E aí era o seu Sebastião. Aí já começou a ter conduções nos outros bairros, depois vieram os ônibus. E aí eu estudei 3 anos aqui. Depois eu voltei para cá. Então eu morava lá embaixo, na outra estrada antiga, e aí eu subia, eu trabalhava o dia inteiro na roça, aí chegava em casa, tomava um banho rápido, comia um gasga-gato ali, e eu ia a pé até lá no Sotito, onde a Batata morava, e lá eu pegava o ônibus, a caminhonete, e aí ia para a cidade, descia 11h30 lá e tinha que descer isso aqui, dá 3 quilômetros à noite. De volta, sozinho. Daqui era roça, no Sotito era roça aqui. Então tinha um carreador, eu descia o carreador da roça, aqui no meu pai já era pasto, mas tinha o carreador também. E aí eu descia sozinho, eram 3 quilômetros. Aí depois, quando terminei a 4ª série do ginásio, aí eu resolvi ir morar com a minha avó em Oswaldo Cruz, porque eu tinha vontade, falei, eu vou estudar. E meu pai não tinha condição de me manter, então eu falei, eu vou. Aí arrumei um emprego nas casas pernambucanas, guardei dinheiro, e aí eu trabalhei 2 anos lá, fiz primeiro e segundo colegial. Estudava e trabalhava? Estudava à noite e trabalhava de dia. E aí eu guardei dinheiro, porque eu falei assim, eu vou estudar. Então eu ia guardar todo o dinheiro que eu ganhava, eu guardava. Aí no final do segundo ano, dezembro de 72, eu pedi a conta na Pernambucana, falei, eu vou para São Paulo, eu já tinha um irmão que morava lá. Aí eu falei, arrumo um emprego, faço o 3º colegial, me acostumo em São Paulo e no ano que vem eu faço cursinho. Aí eu pedi a conta e vim ficar aqui com meu pai no sítio. Aí o dia que eu fui fazer a homologação lá da Pernambucana, eu tinha que ir em Tupã fazer essa homologação. Aí eu cheguei lá na Pernambucana, o pessoal falou assim, ô Zé, a diretora do centro está te procurando, feito desesperada. Você ganhou uma bolsa. Eu falei, bolsa? Opa! Não prestei nada para uma bolsa, né? Mas fui na casa dela. Falei, que história é essa de bolsa? Ela falou, não, é que o cursinho Luiz de Queiroz de Piracicaba, ele convidou o primeiro aluno do 3º e o primeiro aluno do 2º colegial para fazer cursinho de graça. Aquilo do meus olhos cresceu, né? Eu tinha vontade de estudar. Aí eu peguei e falei assim, a vaga é minha. A senhora só espera, eu vou lá na minha casa conversar com meu pai e amanhã cedo eu estou aqui de volta. Peguei o trenzão, porque naquela época era trem, né? Peguei o trenzão, vim pra cá, cheguei aqui e falei, pai, eu acho que eu tenho dinheiro para aguentar o ano, porque eu ia ter que pagar pensão, essas coisas, né? Falei, mas se não der, o senhor me ajuda? Ele passou a cabeça e falou assim, vai que a gente vê o que faz. Aí... Já animou. Aí eu fui para Piracicaba, procurei colégio, fiz não sei se você conhece Piracicaba, tem o Rio Piracicaba, tem um lugar que tem uma cachoeira, tem um restaurante Mirante, tinha um colégio ali do lado, chamava Melo Aires. Aí eu fiz 3º colegial lá. Piracicaba é uma ribanceira. Eu morava, dava uns 8 quilômetros da escola. E era assim, eu subia e depois descia, para voltar numa rampa dos infernos. Eu ia a pé todo dia. Mas tinha ônibus? Não tinha naquela época? Não, até tinha, mas eu não tinha dinheiro e era no pezão, né? Aí o cursinho era mais perto.
cursinho era no topo lá. E aí eu fiz terceiro cursinho, aí eu prestei o vestibular, e aí entrei na USP em São Carlos, fiz engenharia 5 anos lá. Engenharia Elétrica. Elétrica. É. É formado em. Fez pós-graduação? Não, fiz pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, só Certo. em engenharia. E trabalhei, aí depois que me formei, e os 5 anos que eu estudei em São Carlos, eu tive que me manter, porque meu pai não tinha dinheiro para me mandar. Então eu morava no alojamento da escola, eu tinha uma bolsa de alimentação, tinha um órgão assistencial da USP que chama COSES, e aí eu tinha essa bolsa de alimentação, levava imposto de renda do pai e tal, e fazia lá uma seleção, e eu morava no alojamento, então não tinha gasto com isso. Roupa eu tinha preparado, eu trabalhei na Pernambucana, então eu comprei uma tonelada de roupa, porque eu falei, eu vou estudar. Aí eu fiquei 5 anos sem comprar roupa. Suficiente. Só aquela suficiente não, mas a gente ia quebrando os galhos, né, com o que tinha, com a bagaceira que tinha e ia levando. E aí eu, em São Carlos, eu fazia bico. Eu trabalhava, qualquer coisa que aparecesse eu fazia. Eu datilografia a apostila do cursinho que tinha, eu trabalhava no Centro Cultural da Universidade Federal de São Carlos, com cinema, mexia com cinema, eu dava aula particular, depois eu consegui aula no colégio técnico estadual que tinha lá, dei aula no colégio técnico, eu fazia tudo. Eu tinha muita amizade com a secretária do diretor do campus, e aí todo servicinho que aparecia, o professor tinha que datilografar uma tese, tinha que fazer um trabalho, aí ela já, meu apelido era Capeta, aí ela falava, Capeta, tem um trabalho para você aqui. Então eu ganhava meus troquinhos. Além da datilografia só, você fez curso de datilografia? Tem certificado, tem, até hoje. Era o curso Hamilton, né? Tinha outros cursos também. Então fez o curso. Fez o curso. Eu também fiz o curso de datilografia, hoje nem existe, eu nem lembro. Continuando aí. Bom, aí em 75, teve aquela geada muito forte, meu pai aqui onde nós estamos hoje, aqui agora, tinha um café, a coisa mais linda. E aí veio aquela geada, acabou com tudo, né? Acabou com o café. O preço do gado despencou. Eu me lembro, não me lembro a unidade monetária, mas custava 120, a roupa veio para 30. E aí meu pai não tinha, ele tinha botado a energia da Seralp elétrica em 75, e ele não tinha dinheiro para pagar a prestação. Então, eu, com os bicos que eu fazia lá, ainda mandei um dinheiro do meu pai aqui para ajudar ele. Para dar uma força para ele. Certo. Aí, quando pediu a conta lá nas Pernambucanas, que ia para São Paulo, então foi interrompido com essa bolsa, foi estudar, se formou. E aí, como é que foi parar na capital? Bom, aí fui procurar emprego, aí... Resolveu ir ou terminou lá o curso e falou, agora eu vou para São Paulo? Era um lugar que mais tinha chance de se empregar. Naquela época, ainda... Sua área, né? O campo de engenharia ainda estava muito bom. Então, eu consegui vários empregos. Eu pude escolher o que eu queria. E aí eu fiquei na Eletropaulo. Aí trabalhei 20 anos na Eletropaulo, e juntando um tempo de serviço aqui, outro ali, outro lá, eu me aposentei muito cedo. Sempre tomou cuidado com essa questão de juntar o tempo de serviço para poder se aposentar? Na verdade... Foi cuidadoso com isso? Não, na verdade eu não liguei não. Eu não me aposentei, eu só aposentei proporcional, com 70%, porque eu não fui cuidadoso. Porque eu podia ter pegado meu tempo de roça e eu não consegui pegar, né? Então, se eu tivesse pegado o tempo de roça, eu tinha aposentado integral, né? E não consegui. Mas eu trabalhava, eu tive bolsa, trabalhava com monitoria na escola, eu tive bolsa de pesquisa da FAPESP, então tudo isso contou tempo. Isso aí, quando eu entrei na Eletropaulo, eu levei toda essa documentação, então o meu tempo estava todo bonitinho, legalizado. E quando foram privatizar a Eletropaulo, eu estava há 20 anos na empresa, então eles tinham que enxugar a empresa. E os salários mais altos eles tinham que cortar. Aí eles chegaram e falaram assim, bom, ou você se aposenta, você tem tempo. Eles sabiam o tempo que eu tinha.
dá para você se aposentar proporcional. Ou você se aposenta ou você vai ser mandado embora. Aí eu falei, para sair sem nada, eu vou me aposentar. Aí me aposentei. Aí me aposentei muito novo, muito novo. Aí eu fui. Eu estava fazendo direito já. Aliás, eu tinha feito. Eu tinha me formado em Direito em 96, na São Francisco. São Francisco, fez direito na São Francisco. Na São Francisco. Aí eu falei, eu vou. O meu irmão trabalhava de perito do sindicato, dos metalúrgicos. E aí meu irmão saiu do sindicato, foi trabalhar numa empresa e eu peguei o lugar dele, de perito do sindicato. Aí trabalhei 5 anos ali como perito. E aí em 98 eu falei assim, aí eu acho que eu vou fazer mestrado. De Direito. De Direito. Aí comecei a fazer umas matérias como aluno especial e tal. Aí já estava com as matérias tudo completa, aí eu fiz o teste, eu entrei, fiz mestrado lá na São Francisco, depois fiz doutorado. Terminei o doutorado em Direito lá na São Francisco. Exerceu a função? Olha, durante o tempo que eu fiz mestrado e doutorado, aconteceu o seguinte, ia mudar a lei da Previdência Social. Então, os professores que tinham tempo para aposentar, ia mudar tudo e eles iam, como era funcionário público, eles iam entrar na nova regra. Para não perder o direito de se aposentou todo mundo. Então, o Departamento de Direito do Trabalho, que foi onde eu fiz mestrado e doutorado, tinha 15 professores, sobraram 6. Então, tinha professor que tinha que estar, num horário, ele tinha que estar em 3 aulas. Então, começou a pegar esse pessoal que era mestrando, doutorando, para dar aula para eles no lugar. Então, eu dei aula 5 anos na São Francisco, não era professor, não ganhava nada, mas eu dava aula. Eu dei 2 disciplinas lá durante 5 anos. E fazia o mestrado e doutorado. Foi quando eu saí do sindicato. Lá no sindicato chegou a conhecer o Lula, algum dos líderes? Olha, o Marinho, sim, eu conheci bastante. Tempo seco. O Lula, vi de raspão, mas nunca conversei com ele. Mas sempre tinha lá o movimento todo, né? Eu trabalhava para o jurídico lá fazia perícia nas montadoras. Você é uma pessoa que sempre gostou de estudo. Você lia muito? Você sempre gostou de ler? Sempre. A minha mãe, ela conta que quando eu era criança, eu não podia achar um jornal, um papel no chão que eu catava e eu ia ler. Tudo Aprendeu a ler rápido? Aprendi a ler rápido. Você fez engenharia, tudo, foi trabalhar, aposentou e estava fazendo a faculdade lá na São Francisco de Direito. Teve alguma barreira ou teve alguém que te ajudou durante esse processo de fazer uma nova faculdade? Olha, barreira, na verdade, eu sempre fui muito metido a besta. Né? Eu falava, eu vou fazer isso e aí eu falava, vou fazer. Aí eu fiz engenharia de segurança do trabalho, foi o único curso que eu paguei na vida, que eu fiz na FAAP, era pago. O resto tudo eu fiz em escola pública. E aí engenharia de segurança do trabalho é tudo legislação, normas, é tudo um monte de coisa. Eu gostei daquele treino. Eu falei, eu vou fazer direito. Mas eu tinha, quando eu me preparei no cursinho para prestar em São Carlos para engenharia, tinha três áreas, CECEM, CCE e Mapofei. Mapofei era para exatas, CCE é para humanas e CECEM para ciências médicas. E eu fiz o Mapofei. Então no Mapofei não tinha muita disciplina, não tinha história geral, geografia geral, literatura, não tinha um monte de coisa que eu não estudei no cursinho. E aí, quando eu fui entrar na São Francisco, já era FUVEST, e englobava todas as disciplinas. Eu falei, acho que eu vou fazer um cursinho para dar uma ajudada, né? Porque a outra parte eu consigo, mas essa aí eu não consigo. Aí eu fui no ângulo da Tamandaré, lá em São Paulo.
Aí eu cheguei lá com a cara e a coragem, né? Cheguei na secretaria e falei para a moça, falei assim, ô moça, quem é o diretor do cursinho? Aí ela falou, não tem diretor, tem um coordenador. E quem que é ele? Ela falou, aquele homem que está lá naquela janela de vidro lá. Eu falei, qual é o nome dele? Jonas. Como eu tinha ganho bolsa em Piracicaba para fazer cursinho, porque para o cursinho interessa quantos eles aprovam no ITA, em Pinheiros, nas escolas melhores, né? Então eles querem aluno bom para dar nome para o cursinho. Aí eu falei, eu vou pegar um gancho. Cheguei na sala do Jonas, falei, ô Jonas, você é o Jonas? Sou. Falei, sabe o que é? Eu queria fazer cursinho, mas eu não queria pagar. Ele olhou assim e falou, ah, é? Eu falei, é. Aí ele falou, e o que você me dá em troca? Eu falei, uma vaga na São Francisco. Ele falou, e quem garante que você ganha? Eu falei, a gente faz um contrato. Eu falei, se eu passar, tá pago. Se eu não passar, eu te pago o cursinho. Aí ele olhou assim, ele falou assim, você é petulante, né? Eu falei, sou. Aí eu peguei e ele falou assim, tá feito. Aí eu falei, vamos fazer o contrato? Ele falou, não precisa não, eu vi que você é peitudo. Aí comecei a fazer o cursinho, era 6 meses só, isso era agosto. Aí eu comecei a fazer o semi-extensivo. E aí fiz 4, 5 meses de cursinho ali. E aí eu, já nos primeiros simulados que tinha, aí eu tinha que estar numa colocação boa, né? Então eu estava sempre numa colocação ótima, né? Ele falou, você é foda, né? Eu falei, não, foda era meu pai, eu sou fodinho. Aí, quando eu entrei na São Francisco, eu pedi o cartãozinho da FUVEST, e de 450 vagas que tinha na São Francisco, eu peguei 43º. Aí eu fiz um xerox, fiz um recibo de pagamento e levei para ele. Meu pagamento aqui. Mas assim, empecilho, tinha dificuldade. Para eu fazer engenharia foi muito dificultoso, porque eu não tinha dinheiro, né? Então eu tinha que me virar em 10, né? Agora, já quando eu fiz a São Francisco, não, eu já era engenheiro, trabalhava como engenheiro, já tinha um bom salário. Então, o empecilho maior foi quando eu quis fazer mestrado e doutorado na São Francisco, porque normalmente filho de juiz, de promotor, são mais inteligentes que os outros, né? Então eu tinha que disputar com todo esse povo, né? Então, sempre tem um caos, mas eu bati firme e consegui fazer tudo. Quantos anos em São Paulo? Eu fiquei em São Paulo, faltou alguns meses para 30 anos. 30 anos em São Paulo. E aí, como é que o Zé Vilela resolveu voltar aqui para o campo? Você que teve uma juventude aí, aqui, né? 18 anos de idade e tal, e convivia com os amigos aí. Como é que era aquela época? Até o Batata está com a gente aqui, daqui a pouco nós vamos mostrar ele, que me trouxe e até conversou com você para a entrevista, né, Batata? Nosso grande Batata, vereador. Como é que era naquela época de juventude aí? E o que te fez voltar aqui de novo para Junqueirópolis? Olha, Cido, minha vida inteira eu falei que eu ia voltar. Eu sempre falei que eu ia voltar para cá, para esse sítio, que eu vim morar aqui. Então, quando eu fiz o doutorado na São Francisco, o meu orientador queria que eu prestasse concurso para dar aula na São Francisco. Ele me preparou para isso. Tanto que eu já vinha dando aula para ele e ele queria que eu desse aula lá. Mas foi um negócio tão desgastante, porque a minha tese foi uma tese muito difícil. E eu fiquei totalmente estressado de fazer aquilo, porque não tinha bibliografia para eu fazer isso. O nome da minha tese era Conceito Jurídico de Pobreza na Construção da Segurança Social. Então, um dos examinadores da minha tese foi Dalmo Dallari, que era um jurista muito famoso, e ele começou a arguição dele quando eu fui defender a tese. Ele falou assim: o senhor está de parabéns. Primeiro, porque o senhor
tirou leite de pedra, porque bibliografia sobre pobre na área do direito não existe. E segundo, porque nessa faculdade aqui, pobre nunca entrou, nem teoricamente e nem fisicamente. Então o senhor está de parabéns. Então aquilo me encheu pra caramba. Foi muito difícil, então eu fiquei muito estressado. E aí, como todo lugar, tem aquelas guerras de facções, digamos assim, né? Então tinha uns professores que defendiam isso, outros defendiam aquilo e tal. E eu, no meio daquele jogo, eu estava ali gatinhando, né? Aí eu estava cansado daquilo, eu trabalhei numa estatal, era a mesma coisa. Aí eu falei, quer saber? Falei, eu vou me embora para o sítio agora, porque eu não vou esperar ficar de muleta para ir para lá, enquanto eu estou andando ainda, né? E aí eu decidi vir embora, eu já sempre dizia, tanto que 2 anos depois que eu estava aqui, teve uma festa da Nossa Senhora de Fátima, ali no Dionísio Lux, perto da vila, e aí o Adão Romero chegou lá. Ele falou, ô Zé, tudo bem? A gente era amigo de adolescente aí. E aí ele falou, Zé, tudo bem? Como é que está São Paulo? Eu falei, não sei. Ele falou, como não sabe? Eu falei, estou morando na Ariana faz 2 anos. Ele falou, sério? Ele falou, bem que você falou que você ia voltar e eu não acreditava. Então você voltou mesmo. Eu falei, voltei, estou aí. Então, era a vontade de voltar, eu sempre tive. E o cansaço de São Paulo, eu estava cansado de São Paulo, tudo aquele barulho, aquela bagunça. Dirigia bem lá? Vixe, conhecia tudo. O povo de São Paulo pedia informação para mim, para ir para os lugares. Eu era igual motorista de táxi. E como é que foi a adaptação a essa volta para cá? Rapaz, não teve dificuldade nenhuma. Uma porque, depois que meu pai faleceu, eu e meu irmão, o caçula, nós arrendamos o sítio da minha mãe aqui, depois compramos uma propriedade ali na vila. Então, a cada 15, 20 dias no máximo, eu vinha para cá. Então, eu não saía daqui, eu estava aqui direto. Então, eu já estava praticamente adaptado. Né? Estava em casa. Já estava em casa. Então, não teve dificuldade nenhuma. Tanto que, até hoje, faz 16 anos que eu estou aqui no sítio, vai fazer 17 anos, 2006, vai fazer 17 anos de janeiro, dia 29 de janeiro. E foi o dia que eu entreguei minha tese. Eu já botei os panos de bunda na caminhonete e vim embora. Depois só voltei para os caminhos. Nunca fui a São Paulo passear. Nunca fui. Nunca mais? Nunca mais. Passear, não. Eu fui em casamento, fui ver meu irmão e minha irmã no hospital, fui no velório do meu irmão, fui defender minha tese, buscar a mudança. E aí começaram a me chamar para ser banca de tese. Eu tinha doutorado, né? Então, aí me chamaram 2 vezes. Depois eu falei, não me chama mais não, que eu não quero mais voltar para São Paulo. Então não fui mais. Não foi mais para lá. E aí começou a sua lida no campo aí. Acabou se transformando num pecuarista muito respeitado, viu, Zé? Que foi do café e aí se transformar em pecuarista. Bom, na verdade, meu pai, antes de vir para cá, para Niterópolis, ele mexia com gado. Meu pai sempre gostou de mexer com gado. E aí a gente aqui, quando nós mudamos aqui para Ariranha, ele tinha um pouco de gado e um pouco de roça. Então ele mexia com as 2 coisas. Meu pai sempre gostou. Então eu cresci mexendo com gado, né? Então eu tinha paixão. E aí meu irmão também, aí juntou nós 2. Meu irmão é meio maluco, começou a implantar umas coisas diferentes aqui na propriedade, e a gente foi melhorando. Aprendi muito, na verdade, com meu irmão. Eu devo a ele. O mérito não é meu, não, é dele. A gente tinha uma sociedade, foi bem, e a gente desmanchou a sociedade porque ele se mudou para o Acre. Aliás, ele esteve aqui e foi embora ontem. E era muito boa porque meu irmão é aquele cara doido, arrojado, ele quer botar o passo lá adiante, né? E eu sou mais contido. Então ele ia lá adiante, eu puxava o freio e ia só até na metade, né? Então foi muito bem a nossa sociedade aqui, e a gente implantou muita coisa nova para melhoria, né? Do rebanho, da forma de fazer pecuária. Hoje o mercado, para quem é produtor do leite, hoje o leite lá para o consumidor não está barato, né? Produtores também não está fácil produzir.
Eu estava vendo uma reportagem de um produtor da bacia leiteira de Minas, e ele falou que prefere produzir o queijo do que colocar o leite no mercado, que o queijo ele até acaba esperando um pouco mais e tudo mais. Como é que você vê esse mercado? Porque também os insumos ficaram caros, Então, e aí o produtor ele acaba pagando caro e vendendo barato. Tá muito difícil aguentar, realmente está muito difícil, porque o preço, na verdade eu não vendo leite, eu vendo carne. Eu faço você é produtor de corte. Tem umas vacas leiteiras aqui, faço um queijinho, mas é pouca coisa. Não é o meu ramo, não é leite, meu ramo é carne. Então eu crio, engordo, e realmente está muito difícil. E para prejudicar mais, nós estamos tendo essas secas alongadas, e isso está encarecendo, porque para você não deixar o animal morrer, você tem que dar uma suplementação, porque não tem capim. Então está muito difícil, está muito difícil. E para o pessoal do leite, o que acontece? O governo não aplica na hora certa, na coisa certa. Então o que aconteceu? Esses tempos atrás, um litro de leite, os coitados dos pecuaristas do leite aí, vendiam o leite a 80 centavos. Então, muita gente matou todas as vacas de leite, porque ele não ia ficar pondo do bolso dele para vender leite, para dar leite para os outros, né? E hoje não tem vaca, hoje não tem leite. Então está faltando leite no mercado, por isso que deu esse boom. Isso está acontecendo com arroz, com feijão, porque o pessoal não incentiva, é soja e milho para gerar energia, para vender, para exportar e tudo. Então o pessoal não tem se preocupado com o básico, que é a nossa comida, né? Então isso vai encarecer tudo, arroz, feijão, leite, carne. A carne, quem come carne hoje? Sabe, está difícil para quem produz e está difícil para quem compra. Para quem compra no mercado, no açougue e tudo mais. Você falou que ia contar uma história para gente, a história da... Você é sanfoneiro, toca sanfona? Você falou que se apaixonou pela sanfona? Não, eu me apaixonei por sanfona, sou apaixonado por sanfona, e, na verdade por música. E a história que eu ia contar é a seguinte: quando eu era moleque, em 59, tinha 6 anos, eu não me lembro se foi final de 59 ou começo de 60, foi a campanha do Jânio Quadros para a presidência. Tinha o correntão ainda? Não, já não tinha mais. Mas o correntão das duas barras, você lembra dele? Eu não lembro, mas quando meu pai veio para cá com a mudança, em 56, ele tinha que ter uma carta do Vitor Camargo Budini autorizando ele a passar. Então aí o capanga abriu o correntão para chegar na propriedade, que era ali nas duas barras. E perdi o que eu estava falando. Não, da sanfona, tá. Lá que você então, se apaixonou aí pela o sanfona. Jânio Quadros, naquela época, mais de 70, 80% da população do município morava na zona rural. Então, o Jânio Quadros veio fazer comício, ele fez comício nas duas barras e fez comício no Salgado Filho. Então, não tinha comício na cidade, porque na cidade morava pouca gente, acho que tinha uma rua ali, um pouco mais, você estava começando a crescer Junquerópolis, né? Então, o povo morava mais na zona rural. E aí ele veio fazer o comício nas duas barras. E, voltando um pouquinho, antes tinha um senhor que ele vendia rapadura e tijolo baiano. Ele chamava Bastião Caçador. E ele morava ali na Palmeira, no fundo ali do Milã, da dona Helena do Milã. E aí ele um dia chegou no boteco das duas barras, e naquela época não tinha WhatsApp, mas o WhatsApp funcionava, que era uma beleza. Na hora que chegava uma coisa estranha no boteco, que ele juntava moleque, não sei de onde que vinha tanto moleque, né? Aí ele chegou com aquela onça pintada, morta, na charretinha que ele tinha. E aquilo juntou aquela molecada para ver o tamanho daquele bicho, né, daquela onça, na charrete e tal. Aí depois de uns 15, 20 dias, não me lembro, veio o Jânio Quadros fazer o comício para presidente. E aí fez o comício, depois teve Maruzan tocando sanfona. Ele tocava a sanfona pela frente, botava nas costas e tocava. E eu fiquei encantado com aquilo tudo, né? Depois do show lá, aí teve uns palhaços, umas coisas de humor lá.
Aí passaram um cinema. A gente não tinha nem ideia do que era um cinema. Nunca tinha visto, foi a primeira vez. Nada. Não, acho que nem tinha. Na época nem tinha. Televisão, ninguém. A televisão até na época dos anos 60, né? Começou a ter televisão. E a projeção foi na parede do boteco? Não. Tinha o Boteco Soduí para cima, que é hoje onde tem o Boteco do João. E aí para embaixo tinha máquina de beneficiar arroz do Tamura, um japonês. Então a máquina era grande, um paredão grande, estenderam um panão lá, né? Que era a tela, e com o projetor em cima do caminhão, foram passar o cinema. E nós queria ver que diabo era o cinema, né? Vamos ver o que é isso, né? Aí, naquela época tinha um cineasta chamado Jean Mazon, que ele fazia no canal 100, eram uns documentários que normalmente passavam antes das sessões de cinema no cinema. E aí passaram um documentário do Jean Mazon na Amazônia. Então a molecada toda, aquele monte de moleque, tudo ali no cheira-saca ali, bem em cima da tela, né? Aí começou a passar Floresta Amazônica, o vídeo da Floresta Amazônica. Quando de repente vem uma onça pintada na direção da gente, assim, rapaz, aquele era moleque que voava para todo lado, comendo a onça. Que legal. Muito bacana mesmo. E aí ele tinha umas vassourinhas, né? Que o lema dele era varre, vassourinha. E aí umas vassourinhas, né? Era um brochinho com alfinete, aí distribuiu aqui. Aquilo era uma briga com a molecada, né? Querendo a vassourinha do outro. Então tinha vassourinha para você botar no bolso. Muito legal. Olha, é um prazer muito grande estar falando aí, viu, Zé Vilela, com você. Faltou alguma coisa que você gostaria de estar colocando para a gente, dessa ida para São Paulo, dessa volta? Se faltou alguma coisa, vamos aproveitar esse momento. Eu acredito que deu um geral. Está feliz? Vixe, morando aqui no... Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi. Saúde boa, né? Por enquanto tem um probleminha de joelho, eu sou meio que nem caminhão de feira, tem problema de coluna, então, mas vou levando. Todos os irmãos estão vivos? Não, mas meu irmão mais velho é falecido. Qual é o nome dos irmãos? Nelson, a Neuza mora aqui em Junquerópolis, a mãe do Zé Roberto. Zé Roberto Gandolfo. Tem depois eu, a Fátima, mora em São Paulo, o Tonho, que mora em Rio Branco, e a Tereza, que mora em Santos. Todo mundo se reúne? Sempre. Muito legal. O pessoal vem aí bastante agora, vem a mãe, que já está com 93 anos. Entendendo saúde a mãe? Ixi, a cabecinha está um pouquinho ainda faz os bolos, as coisas? Não, cozinhar ela, de vez em quando ela se pende, mas já atrapalha um pouquinho. Agora ela faz um tapete por dia. Que legal. Tá na ativa. Né? Fazer crochê, cuida de uma hortinha dela ali e passeia com os cachorros na estrada. Vem aqui, Batata. Vem aqui o Batata, senta aqui, olha. Agradecer o Batata que trouxe a gente, né, Batata? Obrigado, Zé Vilela. Amigo. Entrevista. Obrigado a você. Iniciando na carreira política, e eu sempre quis entrevistar o Zé Vilela pela sua postura, né, de ser uma pessoa verdadeira e também é um paladino, né, na defesa aí dos interesses não só dos moradores aqui da zona rural, que foi esse caso da mosca aí, né, que realmente acabou provocando aí uma situação difícil para os produtores da agropecuária, e você e mais outras pessoas acabaram aí buscando. Acabou esse negócio? Acabou. Eles agora estão utilizando a vinhaça como adubo, e então acabou a mosca. E eles diziam que a mosca dava no curral, nas bostas de vaca e tal, né? Outro dia eu encontrei um sujeito de lá, não vou citar o nome, aí eu falei, fulano, cadê as moscas que criavam nos estábulos e nas bostas de vaca? Aí ele deu risada e falou, ô Vilela, eu não ganho pão que eu vou fazer. Então, Batata, obrigado. Eu gostaria que você falasse alguma coisa dessa história que você ouviu aí do nosso Zé Vilela, que foi amigo do seu pai, né? Nós fomos na escola junto.
Eu vi ele contando a parte ali do diploma de quarta série e um dia ele mandou a foto. Acha seu pai aí, Batata. Eu sinceramente não consegui achar até hoje, Zé. Porque muda muito a Mas tem um feição da nome pessoa. embaixo. Tem um nome embaixo, então não consigo enxergar, me perdoa. Essa foto aí nós vamos mostrar, viu? É uma pessoa que, eu, sinceramente, eu tenho conhecido mais profundamente há coisa de 2, 3 anos aí. É uma pessoa que despertou o interesse, cara, pela inteligência que ele tem. Entendeu? Tanto é que eu tô tentando articular essa entrevista faz quantos meses, né? E com certeza vai ser o melhor domingo de prosa que a gente vai assistir. Não tenha dúvida. Um dos melhores. Um dos melhores. Tem gente com história boa. Então só até agradecer aqui. E o seu exemplo é muito importante, porque você é uma pessoa da roça, uma pessoa interessada pelo estudo, que teve as oportunidades para chegar até onde você chegou. Parabéns. Na verdade eu não tive, eu fiz, né? Quer dizer, algumas eu tive sorte, mas outras eu você foi lutei, buscar, né? Eu só vou dar um exemplo, aconteceu comigo hoje, né? A Vitória vem trabalhando muito em cima de cursos técnicos e tal, para poder estar profissionalizando as pessoas, né? Estão precisando realmente, principalmente os jovens. E hoje uma pessoa, amigo meu, falou, cara, tá meio complicado porque os horários de curso tá meio... É das 19 horas até as 11 da noite, tem gente que tá... Eu falei, cara, a gente tem que saber se sacrificar na hora certa. Quando eu quis fazer mecânica industrial, eu saía do serviço 6 horas, 6h30 eu estava no ponto, voltava 11 horas para meia-noite conseguir dormir. Então eu me sacrifiquei durante 2 anos e meio. E hoje o pessoal não tem essa essência de antigamente. Mas se a gente conseguisse resgatar isso aí, cara, como o Brasil seria bem melhor, né? Batata, minha vida toda eu estudei à noite, Então, trabalhando o dia inteiro. Eu ainda não contei, eu fiz matemática na USP de São Paulo. Eu não terminei, faltou 4 disciplinas para eu formar. Porque eu queria ser professor, só que aí eu resolvi ser prostituto do trabalho, que o salário de engenheiro era muito melhor, o salário de professor foi fazendo isso. Eu sempre tive vontade de ser professor. Então, aí eu abandonei, eu fazia licenciatura em matemática na USP, porque eu queria trocar. E eu falei, vou dar aula, mas aí depois desisti. Legal. Batata, obrigado mesmo, viu? Obrigado a todos vocês, principalmente a vocês. Só tenho que agradecer, que tenho aprendido com você. Muito obrigado. Obrigado por mesmo. tudo aí, Zé, muito obrigado, viu? Imagina, obrigado a vocês. Estamos encerrando o nosso domingo de prosa, agradecendo aí a todos pelo carinho, e domingo que vem tem mais.